noite, tudo bem? Hoje, sexta-feira, 18 horas, dia de live, aqui no adrianapaixão.terapeuta. E hoje nós temos convidada, na verdade, a Tamires, que é uma das professoras do curso de Psicanálise e Espiritualidade, lá do Espaço Humanidade. Está aqui com a gente de novo, é a nossa segunda live. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência dos arquétipos. Eu vou mandar o convite para ela. Recadinhos, domingo às 16 horas, Círculo da Vida, no Espaço Evolução do Ser, com o Michael. Então, corre lá no @ Espaço Evolução do Ser, segue a gente, fica por dentro da programação do espaço. E na segunda-feira, constelação familiar, eu que vou facilitar. Quem for assistir não tem custo, eu tenho poucas vagas, então quem quiser saber um pouco mais, o link da sala que vai ser a constelação, entre em contato comigo no direct ou no WhatsApp 11 98306 1646, tá bom? Bom, eu vou chamar a Tamires para a gente começar, porque a gente fala muito e 1 hora é pouco. Então, eu tô mandando convite. Se souberem de alguém que precisa assistir essa live, clica aí nessa setinha aí embaixo e manda o convite para eles, tá bom? Para eles acompanharem a gente hoje. Eu também vou convidar algumas pessoas, o pessoal está entrando. Boa noite, todo mundo que está entrando. Luciana, Gabriela, Palmieri, Diego, Fabi, a Carmen. Deixa eu ver aqui, a Tamires está entrando agora. Vamos ver se agora vai. Boa noite. Tamires, eu te mandei o convite, tá aguardando você aceitar. Vamos ver se vai. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, já começa a pensar aí no assunto. Quem é aluno da Tamires, aproveita. Ela voltou. Deixa eu mandar de novo o convite. Vamos lá, que vai dar certo, hein, gente? Vamos lá, vai dar certo. Mandei de novo aqui, ó. A Bárbara, a Sol, tá aqui. Boa noite. Mandei aqui de novo, Tamires. Minha mãe também entrou agora. Ivone, boa noite. Deixa eu ver aqui. Vamos mandar de novo. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Manda um joinha aí. Obrigada, Bárbara. Tamires, manda você o convite para mim para ver se vai. Manda o convite da conversa. Manda aí para a gente ver se vai. Deixa eu mandar aqui para a galera começar a vir. Vamos mandar para o pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar mandar de novo aqui. Tamires saiu, tá entrando de novo. Vamos ver se agora vai. Cruzem os dedinhos, cruzem os dedinhos. Aqui. Vamos ver se vai. Aqui tá dando, Tamires, aguardando Tamires a Lima. Agora foi. Êêê, deu certo. Sem querer, eu tinha apertado em recusar, aí não foi mais. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha aí, pra ver se tá todo mundo me ouvindo. Eu tô. Então, tá bom, um prazer estar aqui de novo com todos vocês. Já mandei aqui o convite pro pessoal entrar, eles vão entrando. E vamos saber as expectativas. Você recebeu alguma pergunta, Adri? Não, ninguém me mandou nada. Ai, desculpa, eu tô resfriada. Imagina. Então, a galera deixa para perguntar na hora, assim, ai, vamos fazer surpresa para elas. Aí na hora o pessoal enche a gente de perguntas. Pra saber se a gente sabe mesmo. Para testar, né? Já que é professora, vamos ver. Ai, gente, lembrando, eu tenho 2 gatas que miam, passam em cima da mesa, tá? Desconsiderem se acontecer alguma coisa aí. Eu vou também deixar um recadinho. Eu tô sozinha com meu menino em casa, então se eu tiver que me ausentar, a Tamires toca aí, hein?
Então, vamos lá. Vamos começar a falar, Adri, até todo mundo entrar, ou você tem mais recadinhos para dar? Não, já terminei os recadinhos. Pode tocar, pode começar. Então, tá bom, então vamos lá. Quando a gente fala de arquétipos, a gente abrange uma parte bem grande da psicanálise de um modo geral. E falando de arquétipos, especificamente, a gente também fala de cartas de tarô, né? A representação do louco até o mundo, para quem é tarólogo aí entende um pouquinho. Então eu vou dar uma introduzida primeiro que é arquétipo. Arquétipos são os mitos da humanidade, né? Todos nós, a partir do inconsciente coletivo, que foi descrito por Jung, que é como se fosse, para quem não entende, é como se fosse um banco de informações. A gente falou um pouquinho do inconsciente coletivo na última live. É como se fosse um banco onde contém todas as informações da humanidade, né? Então, eu nasço já com algumas ideias pré-estabelecidas e outras eu vou estabelecendo ao decorrer da minha vida. E aí os arquétipos são como se fossem mitos e lendas de heróis e personagens que inconscientemente eu vivo, né? E aí a gente tem os arquétipos básicos. Mãe e pai é arquétipo, filho é arquétipo, é como se fosse uma ideia central do que aquele personagem deve representar. Então vamos lá, a mãe. A mãe tem que cuidar, tem que ser dedicada, o filho em primeiro lugar. O pai geralmente tem aquele arquétipo do herói, né? Que vai salvar o filho, que vai sempre estar disponível para o filho, que vai ensinar o que é certo, o que é errado. A gente tem também tipo, o arquétipo do filho, que tem que respeitar a mãe e o pai, né? Tem que respeitar a hierarquia dentro, e aí você pode falar um pouquinho mais dentro da constelação, como é que funcionam esses arquétipos, acho bacana dentro da constelação. E a gente tem outros inúmeros arquétipos, né? Tem o arquétipo dos orixás, que são as historinhas que eles contam, tem os arquétipos das cartas do tarô mitológico, por exemplo. Santos podem ser representados através de arquétipos. O Buda é um arquétipo. Jesus. E essa mudança... Jesus é um arquétipo bem interessante. E a gente inconscientemente vai vivendo isso. E na psicanálise, a gente costuma dizer que a gente mata pai e mãe, né? Que é bem o que a Bárbara perguntou aqui. Essa mudança que está acontecendo nessa postura de pai e mãe. Quando a gente fala que mata pai e mãe na terapia, a gente destrói esse arquétipo. Porque quando eu crio um arquétipo de pai e mãe, eu crio uma expectativa de como a minha mãe e o meu pai devem agir comigo. E minha mãe e meu pai não sabem que eu crio essa expectativa e não são obrigados a responder à minha expectativa. Então, na terapia, na psicanálise, a gente trabalha esse arquétipo para a pessoa entender que aquela pessoa é uma pessoa antes de ser pai e mãe. Os seus defeitos, as suas qualidades, que está fazendo o que é possível, e que a gente pare de esperar um pouco que ela represente esse papel, essa personagem em tempo integral. Certo. Eu tô aqui, ó, eu tô com um tarô aqui, que ela falou de tarô, e eu separei aqui, ó, os arcanos maiores, eles são arquétipos. Vou pegar uma aqui, ó, por exemplo, o sol, né? É o sol? Esse é o sol. Não, essa é a lua. Eu não enxergo. É a lua. É a lua. É a lua? Isso, a lua fala de medos, e a gente tem esses registros nesse banco de dados maior. E às vezes o que a Tamiris falou, nessa expectativa que a gente tem de pai e mãe, ela vem não só apenas desse inconsciente coletivo, mas também de um registro biológico do nosso sistema familiar. Então, a gente traz aquelas informações, então, sei lá, a mãe tem que ser aquela mama que cozinha, aquela mulher que está sempre disponível, e a gente nasce com essa expectativa, não entende que antes daquela mulher ser mãe, ela é uma mulher, ela tem os mesmos desafios que o nosso, e a gente fica exigindo, né, isso daquela pessoa, daquela figura. Então, esse banco de dados maior, que tem essas informações, eu digo como se fosse, quem trabalha com tecnologia talvez entenda melhor, como se fosse pequenas programações.
Então, o arquétipo Jesus funciona assim, 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 o arquétipo mãe funciona assim, 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 e sucessivamente, né? Inclusive, hoje eu usei um lencinho, ó, né? Eu falei, eu vou trocar. Aí chegou na hora, eu falei, não, eu vou ficar com esse lencinho. O pessoal tem uma, né, tem uma ligação do arquétipo da caveira que para algumas pessoas significa outro. Então, tem gente que olha a caveira e fala, ah, é a morte. Para mim, a caveira representa a transmutação. Por quê? Porque como eu trabalho com um tarot terapêutico, essa carta representa a transmutação. Mudança de ciclo. Mas a morte, de um modo geral, é um arquétipo bem interessante, porque toda vez que eu preciso criar algo novo, algo morre, né? Eu não consigo, às vezes, continuar as coisas, trazer coisas novas para minha vida sem matar alguma coisa. Então, quando eu começo um relacionamento novo, meu status perante a sociedade morre e eu crio um novo status. Quando eu me caso, morre a questão da solteira e eu passo a ser mulher, né, a esposa. Então, sempre quando a gente fala de novas criações, a gente fala da morte, desse processo de reconstrução. E algumas pessoas têm muita dificuldade com o arquétipo da morte, não sabem lidar com a frustração de ter que abrir mão de algo para construir coisas novas e fica vivendo sempre no mesmo ciclo, com medo de soltar a corda, de trazer coisas novas. Ó, gente, minha assistente apareceu ali. Falando um pouquinho dessa questão da morte, né? A morte nada mais é do que a passagem de um ciclo para o outro. Então, quando a gente muda de trabalho, status, né? Esse arquétipo da mãe, que é bem interessante, é conflituoso para a mulher, porque ela também se sente morrendo como ela, um ser individual, e trazendo a vida para alguém. Então, ela fica em conflito da figura dela, que ela era antes daquela criança nascer, e quem ela passa a ser depois que aquela criança nasce. E muitas mulheres, às vezes, abrem mão do projeto de vida delas para se dedicar para aquele filho, e não tem nada de errado com isso, são só escolhas. E aí chega lá, sei lá, os 40, 50, 60, aí tende a entrar no síndrome do ninho vazio, porque aquela criança, né, que ela acredita que ainda é criança, vai embora. Ou se não, acaba entrando numa revolta, porque eu não fiz o que eu tinha que fazer, e tudo isso pode ser processos inconscientes que acaba exteriorizando, todo meio vê e a pessoa não se percebe. E aí entra o processo terapêutico para trabalhar tudo isso. Exatamente. O arquétipo não é bom ou ruim, né? O arquétipo são histórias que a humanidade viveu e que de alguma forma a gente pode trazer algum fruto de acordo com isso. Quando o arquétipo é ruim? Quando eu o sigo de forma inconsciente, quando eu não consigo fazer nada, quando eu fico presa nesse personagem, como você me disse da mãe, né? Como é que aquela mãe vai lidar tendo um trabalho? Como é que aquela mãe vai lidar tendo o marido, tendo a sua vida pessoal, tendo os seus prazeres? Ela entra em sofrimento por não se permitir ser algo além de mãe, porque inconscientemente ela é mãe o tempo todo. E a gente não é mãe, não é isso que diz respeito a quem eu sou. Antes de eu ter um filho, eu tenho a minha vida, e é importante eu continuar tendo a minha vida individual, aquele filho, porque senão gera a síndrome do ninho vazio, senão vira uma mãe controladora, que nunca vai cortar, né, o cordão umbilical. Sempre vai precisar do filho para conseguir representar aquele arquétipo. E aí, quando aquele filho não está mais disposto a fazer parte daquela historinha papai, mamãe, filhinho, que ele sai para fazer a própria família, que ele vai ser o papai ou a mamãe e vai ter o próprio filhinho, as pessoas entram em crise. Então, a gente trabalha esses arquétipos para desconstruir essa obrigação, entender qual é o arquétipo ideal para você. Então, eu quero ser mãe, o que eu acredito adequado em ser mãe, tirando toda essa obrigação da sociedade, o que realmente é importante para mim, e como eu posso continuar sendo eu, sendo mãe, né? Entre outros arquétipos, mas eu acho que o de mãe e pai é bem fácil a gente falar para as pessoas entenderem esse conceito. E o que a Tamires falou, que não existe arquétipo bom ou ruim, né? Todos os arquétipos têm duas faces. O ponto é que face eu vou acessar e que consciência que eu vou ter para lidar com aquilo. Então, um exemplo, o arquétipo da morte,
os arquétipos astrológicos, por exemplo, o pessoal fala super mal do escorpião. Ah, o escorpião é vingativo, escorpião enfim, né? Tudo que a galera sabe, acho que é o que o pessoal mais, né, fala. E, na verdade, o arquétipo escorpião, ele tem várias faces, né? O sagitário, o pessoal tende a falar, todo sagitariano é beberrão. E, na verdade, uma das qualidades do sagitário, ele rege as religiões, a espiritualização, né? E por que a gente só fala da parte da cachaça, dos vícios, né? O pessoal fala muito peixes, é distraído, mas o peixes ele traz uma parte artística, uma parte lúdica. Então, todos os arquétipos têm diversas faces. O ponto é que fácil eu vou acessar e ter consciência daquele arquétipo. Exatamente. E eu acho a questão do mapa astral é exatamente quando a gente faz o mapa astral ou quando a gente faz a harmonização do que é o trabalho que você faz. Gente, quem nunca fez, faça com a Adriana, que é maravilhoso, que ela harmoniza o nosso mapa e, ó, trabalha exatamente essa questão dos arquétipos. Quais são os preconceitos que eu estou tendo em relação aos signos e as casas, né? E qual é a parte de mim que eu tô negando, eu tô levando aquilo para a sombra. Eu nasci com o Sol em Gêmeos, ascendente em Câncer e a Lua em Touro. Eu não consigo mudar isso. O universo se alinhou para eu nascer com essas características. É o tal aceita que dói menos. Então, vou trabalhar esses arquétipos, vou entender esses arquétipos para que eu consiga dar o melhor de mim e eu saia do sofrimento. Meu ascendente é Câncer, eu sou chorona. Tudo bem, mas isso me ajuda como terapeuta, porque eu consigo acolher e entender o que os outros estão passando no sofrimento. Eu consigo entender o que eles estão passando em relação aos problemas. Às vezes, quando eles querem chorar, eu sinto em mim. É óbvio que eu não entro na onda deles, mas isso me ajuda como terapeuta. Né? Então é a gente trabalhar muito esses arquétipos. Aqui todo mundo fala dos gêmeos. Geminiano muda de bipolar. Sim, eu sou ar, eu sou flexível, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, é rápido, os meus processos são super rápidos e tudo bem. Se eu me aceitar dessa maneira e explorar o meu arquétipo, eu consigo sempre trazer o melhor de mim e eu sei o que eu não posso fazer, então, né, o que é o meu limite rígido, então eu não vou começar a brigar com coisa que não vai fazer sentido nenhum. E olha que interessante, ela falou dos gêmeos, né? Todo mundo fala, gêmeos é fofoqueiro, gêmeos muda. Isso mesmo, gente. Adoro fofoca. Gêmeos duas caras, gêmeos não sei o quê. Gente, quem rege gêmeos é o planeta Mercúrio e é o comunicador, é aquele que leva a mensagem para o alto e traz a mensagem para cá. Então, a Tamires dando aula, ela tá super dentro da energia dela, do sol dela, né? E com esse ascendente em Câncer, ela acolhe pessoas, porque cada pessoa que vai assistir uma aula dela, essa pessoa, ela está representando um membro daquela família. Então, aquela informação também está indo para aquela família. Então, ela está bem de acordo com aquilo, com esse emocional de touro. O touro é o materializador, é aquele que concretiza. Então, ela pega toda aquela informação do ar, né? Traz e consegue, através do emocional dela, materializar aquilo. Agora imagina, se Tamires ficar preso só no o gêmeos é duas caras, o gêmeos é não sei o quê. Ela vai ficar parada ali naquele sofrimento a vida toda. Não, e é bem interessante, porque assim, todos os signos têm tendências que são positivas ou negativas, mas eu não vou dizer isso, mas que de repente quando eu enveredo por algumas tendências, não me causam dor, me causam sofrimento. Então, quando eu entro no arquétipo dos gêmeos, de forma inconsciente, do fofoquinha, não me faz bem. Então, quando isso acontece, eu paro, respiro e penso, tô saindo do arquétipo, vou estudar o arquétipo, vou ver o que ele tem de melhor e sair dessa frequência do negativo, porque são tendências. Gêmeos é preguiçoso. Todo mundo que é geminiano sabe. A gente tem a preguiça como o melhor pecado capital. E como eu sou muito arroz de festa por ser geminiana, quando eu tô com preguiça, eu entendo que aquilo não é importante para mim. Então, eu não me obrigo a fazer coisas que eu não quero. É você entender bem esses arquétipos, as suas características e trabalhar nesse melhor que você pode entregar para a sociedade. Sim. A Carmen tá rindo porque ela é geminiana também, viu, gente? Ela me entende. A Bárbara colocou aqui, e essa mudança que está acontecendo nessa postura de mãe e pai.
Bárbara, detalha pra gente, me fala se tem relação com a quarentena que a gente está vivendo, ou se essa mudança de às vezes o pai ficar mais responsável pelo filho e a mãe trabalhar, me confirma se é isso. Ela colocou mais aqui embaixo mais alguma coisa. Mas eu, como mãe, tenho a tendência a seguir esse arquétipo, e aí, quando faço esse movimento de mudança de postura, gera culpa. Essa culpa a gente tem que tratar na terapia, porque eu já tive nesse lugar e esse lugar é puxado. Pois o inconsciente coletivo Eu ainda brinco que vive... quando nasce uma. pode falar. Eu brinco que quando nasce uma mãe, nasce um caminhão de culpa, né? E é exatamente, Bárbara, trabalhar esse arquétipo, porque se você está seguindo um arquétipo que te causa sofrimento, te causa culpa, não é o seu arquétipo real. A gente tem vários arquétipos de mãe. Então, é ir na terapia e entender qual que é o arquétipo de mãe ideal para você e começar a segui-lo sem gerar culpa. Porque se está gerando culpa, eu estou seguindo algo que a sociedade me diz que eu tenho que fazer, mas que o meu coração não acredita. Ela colocou aqui, ó. Sempre que gerar culpa, olha como é que você está inserida e talvez se obrigando a responder de acordo com o que a sociedade espera. Ela colocou aqui, ó. Qual é a porcentagem da humanidade que precisa mudar para que o inconsciente coletivo enxergue o arquétipo de outra forma? Aí, eu digo como terapeuta que não é a sociedade que precisa mudar, porque quando a gente começa a enxergar como que a gente funciona, a gente vai se trabalhando e essa informação de um ser humano se trabalhando, ele acaba alimentando lá esse inconsciente coletivo e aí isso começa a se multiplicar de acordo com o grau de consciência de cada um. É a forma que eu vejo e Tamires vai falar sobre isso. Eu entendi a pergunta dela, que a Márcia Marins, gente, é criadora do curso de psicanálise e espiritualidade, por isso que todas as lives eu falo muito da Márcia, porque eu me tornei psicanalista através de Márcia Marins, Também. então eu uso muito como base o que ela fala. E, assim, a gente costuma dizer que quando 10% da população tiver a mesma consciência, a mesma ideia, esses arquétipos começam a mudar dentro do inconsciente coletivo. Então, se 10% das mães no mundo tiverem uma consciência de que não precisa se anular, a próxima geração não entra com esse arquétipo tão pesado da mãe. Fica mais leve para as próximas gerações. Então, quando eu cuido desse arquétipo em mim, né, eu acabo sendo a maçã podre do bem, porque eu vou contaminando aquela sociedade ao meu redor, eu vou mandando essas informações para o inconsciente coletivo, e esse arquétipo vai ficando de uma maneira muito saudável. Eu vou dar um exemplo meu e agora eu vou causar uma polêmica, gente. É isso. Quando eu reconheci isso em mim, e eu nem levei isso para psicanálise porque eu tratei lá atrás. Para mim foi um desafio muito grande quando eu virei mãe. Desde a minha gravidez até o nascimento foi assim, foi um show, né? O meu puerpério foi incrível, né? Eu tive depressão na gravidez, enfim. E sabe quando a minha relação com o meu filho e a minha relação comigo melhorou? Quando eu reconheci que eu não nasci para ser mãe. É uma coisa que eu não gosto de ser mãe. E olha a polêmica agora. Só que eu reconheço que eu amei gerar aquela vida que saiu de dentro de mim. Quando eu olho aquele ser humano do jeito que ele é e o jeito que ele está desenvolvendo, meu coração se enche de amor. E eu reconheço e amo meu filho, né, como um ser humano. E isso está bem de acordo com o desafio que eu tenho, que é o meu ascendente, minha lua aqui em aquário, que é o desprendimento, né? E ainda bem que eu tenho isso, porque sendo só um escorpião, eu ia querer colocar o filho no potinho. Eu ia sufocar meu filho. Então, quando eu reconheci que eu não nasci para ser mãe, mas que eu amo aquele ser humano que saiu de dentro de mim, para mim ficou muito mais leve. E eu parei de me cobrar. E na sociedade, antes desse arquétipo mãe, no arquétipo mulher tem essa cobrança da mulher gerar vida, da mulher casar. Então, tem tudo isso ainda antes do arquétipo mãe. Olha, nem minha psicanalista sabia disso. Sim, não, gente, eu tô descobrindo agora, e aí a gente vai trabalhar isso na próxima sessão, tá, Adriana? Mentira. Não, mas é muito interessante assim, porque se a gente fala, aqui a maioria das pessoas que entraram entram nesse conceito da espiritualidade. Se o seu filho te escolheu como mãe, ele precisava dessas características que são da sua essência. Se você sai da sua essência para seguir um arquétipo que não é o que você acredita, você interfere também
na criação daquela criança, porque ela precisa que você seja você. Eu odeio ser mãe, eu odeio ser mãe. A minha irmã botou aqui também, minha irmã odeia ser mãe, gente. Mas eu amo os meus filhos, isso fica muito claro. E eu vou dar o meu melhor como pessoa, porque é o que aquela criança precisa. Ela escolheu essa mãe, que tem essa essência, que tem essas tendências, e eu vou fazer o que é preciso, sem gerar culpa. Porque se ele precisasse ter uma mãe toda certinha, menina, ele não teria nascido nessa família, ele teria escolhido uma outra família para nascer. Sim. A Carmen coloca aqui, ó, o arquétipo das pombagiras e dos Exus. Você quer falar um pouquinho? Quero. Eu tenho um trabalho bem bacana no curso de psicanálise, que a gente traz o tarot terapêutico, que a gente trabalha através dos arquétipos, e eu escolhi levar os orixás. Exatamente porque as pessoas têm um preconceito muito forte em relação à religião. Ó, maravilhoso esse baralho, minha gente. As pessoas têm um preconceito muito, muito pesado com as religiões, e é por falta de conhecimento. São mitos maravilhosos e que estão dentro de nós. Nós nascemos no Brasil, né? Um dos países que teve a questão da escravidão muito forte, né? E todos nós, de alguma maneira, descendemos dessas pessoas que foram feitas escravas, e temos esses arquétipos do Yorubá dentro de nós, né? Então, todo mundo conhece, principalmente, eu vou falar aqui, Iemanjá. Minha avó tinha lá no altar dela Nossa Senhora Aparecida e Iemanjá, e ela acendia a vela para as duas, que na verdade representam a mesma pessoa no arquétipo, né? E o arquétipo da Pombagira e do Exu é muito endemoniado, né? E as pessoas não buscam conhecer e entender o que eles representam. Qual é o mito que conta? Exu cuida das energias, né? Exu cuida das polaridades, e ele é a entidade que está mais perto do ser humano, que talvez entende melhor a gente. Então, quando eu estou no arquétipo de Exu, eu posso estar nesse arquétipo de fazer acontecer, de transmutação, porque ele que transmuta as energias. Quando eu estou no arquétipo de Oxum, por exemplo, Oxum é prosperidade, Oxum é brilho, Oxum é ouro, e Oxum também cuida da maternidade, mas não no sentido igual Iemanjá, de ser mãe, no sentido de gerar vida. Então, toda vez que eu sento minha bundinha para fazer um curso, eu estou no mito de Oxum, porque eu estou gerando uma vida nova, eu estou gerando uma consciência nova. E aí, quando eu reconheço isso, eu me concentro, trago a energia de Oxum que tem dentro de mim para fazer essa criação desse curso, ou para fazer a criação do que eu quiser, né? Iemanjá é o mito da mãe que cuida. Então, de repente, quando eu tiver meus filhos, em alguns momentos eu posso me permitir acessar esse arquétipo para ser a mãe cuidadosa, sem necessariamente ficar nesse arquétipo o tempo todo. Usando esses arquétipos que ela falou, olha que interessante, né? Eu tenho forte Obá no meu campo. E Obá é aquela mulher que gerou a vida sem querer ter gerado a vida, e ela foi acolhida por Oxóssi. Quem cuidou dela e do filho dela foi Oxóssi. E olha que interessante, né? Porque a pessoa muito mais ativa aqui em casa com meu filho é o meu marido. Então, ele que acompanha os estudos, né, do Heitor. Então, esse mito de Obá, ele é muito forte em mim. E depois que eu comecei a entender como que esse mito funciona, isso também me ajudou a sair dessa culpa. A Carmen falou o arquétipo de Exu e Pombagira. Eu faço estudo dentro da magia, enfim, né? Dentro da magia, a gente olha o Exu como energia de vitalidade, que abre caminhos, que traz aquela a vitalidade, aquela energia masculina, também, né? Além de tudo que a Tamires falou. E a Pombagira, ela traz a energia dos desejos, desejo de fazer algo, desejo de movimentar algo, desejo de que... E o prazer, que está ligado ao desejo. Então... eu acho assim, todo mundo tem um preconceito com a pombagira que eu acho assim absurdo. Mas a pombagira, quem já foi a um terreiro, ou todo mundo conhece a pombagira, ri muito. Ela fala do prazer, de buscar o que eu desejo através do meu prazer. Quem disse que ter prazer é ruim?
As pessoas enfiaram isso na cabeça e deixam de viver esse arquétipo da pombagira, que é através da risada que ela modifica a energia e traz o prazer, o melhor. Ela é muito engraçada, ela é muito brincalhona, mas com responsabilidade. Então, de repente, se eu quero trazer uma leveza nas questões que estão pesadas, eu posso trabalhar esse arquétipo de conquistar o meu desejo, como você falou, que é o que o meu coração manda, através da leveza da pombagira, da risada, do prazer de brincar, de dançar, de fazer todo esse movimento leve. Pessoas que, por exemplo, estão desvitalizadas no trabalho, né? Elas estão no trabalho que elas gostam, mas de repente perderam aquela vontade. Pode trabalhar nesse arquétipo de Exu, trazendo a vitalidade para esse trabalho e o desejo de realizar esse trabalho. Eu estou falando de questão profissional. Então, o ponto é que a gente olha, como diz a Márcia, né, com zóio feio. E não existe zóio feio para nada, porque a mesma faca, né, que eu uso para cortar o alimento, eu posso tirar a vida de alguém. Então, a questão é, que destino que eu estou dando, né, para aquela energia, para aquele arquétipo. Então, é sair desse zóio feio, é usar as coisas ao nosso favor. E se a gente sempre vai falar de arquétipo, a gente tem em vários lugares das mitologias, quem representa aquela energia, né? E se a gente for falar de pombagira, quem que representaria isso nos arquétipos da Igreja Católica? Maria Madalena, uma mulher independente, que fazia acontecer, que não se deixava baixar a cabeça. Então, se eu recebo uma pessoa no meu consultório que é extremamente católica e eu quero, de repente, trabalhar a energia da pombagira, talvez ela não se sinta tão confortável de eu falar sobre a pombagira. Eu vou trazer um mito que equivale àquilo, uma história que tenha o mesmo moral, vamos dizer, lembra os contos de fadas, que todos têm uma moral? Eu vou trazer uma história que tem a mesma moral dentro da realidade dele. Então eu posso trazer alguns mitos dos santos católicos, eu posso trazer mitos gregos, romanos, eu posso trazer... como que é o nome daquele que é Odin? Eu esqueci, a mitologia... Celta não, é nórdica. Não, é... Nórdica. Nórdico, isso. Eu posso trazer a mitologia nórdica, eu posso entrar para uma mitologia celta. Sempre vão ter aqueles que se equiparam em todos os lugares. Eu dei aula uma vez para uma senhora que ela era pastora. Eu amo essa mulher maravilhosa. E depois que eu dei a aula do tarô dos orixás, ela virou para mim e falou assim: todos os mitos que você contou, eu já conhecia com outros personagens através da Bíblia. Então, toda a sociedade vão ter esses personagens com outro nome. Sempre. E o nosso mais brasileiro é os orixás. E tá muito ligado no nosso inconsciente coletivo, porque esse povo que veio da África, né, eles trouxeram essa cultura para cá. Ela só não é mais forte difundida por conta da colonização, né, daquela questão do catolicismo, que foi muito forte na época da colonização, mas ainda é muito intenso na gente, porque todos nós temos descendência afro. Gente, eu nasci com o cabelo assim por acidente da natureza, mas todos nós temos descendência. Se a gente for buscar, inclusive tem até um exame que a galera compra e faz e traz toda a nossa linhagem. Se bobear, eu tenho linhagem árabe aqui, enfim. A gente tem aí uma ligação com uma galera mundial, principalmente o Brasil. Sim, e mesmo quem não nasceu no Brasil, mas veio morar no Brasil, está de alguma forma ligado no inconsciente coletivo a essa história de Brasil, né? Então, por que veio para cá? Tá no DNA de alguma forma, tá no inconsciente de alguma forma, diz respeito a ele de alguma forma. E assim, o grande aliado do preconceito é o conhecimento. As pessoas reproduzem muito o que os outros dizem, né, mas ninguém estuda de fato o que as religiões africanas pregam. Ninguém vai entender como aqueles mitos funcionam, como aqueles arquétipos ajudam as pessoas a darem o seu melhor. E é isso que toda religião faz, nos ligar ao nosso ser divino através desses arquétipos para que a gente possa apresentar o melhor para a sociedade. Sim. Bom, deixa eu ver o que a galera colocou aqui. Tem muita coisa. Ai, caramba. Deixa eu ver aqui.
a Lari falou, é possível mudar uma geração inteira olhando para essa simbiose entre mãe e filho? Sim, a constelação ela permite a gente olhar, trabalhar tudo isso. Pessoal, E a psicanálise eu acho essencial para a gente entender como esses arquétipos funcionam em mim e qual é o arquétipo que eu estou vivendo inconscientemente. Que história eu estou repetindo? Qual o ciclo vicioso que eu estou preso sem saber através desses arquétipos? e tem alguns que são bem ocultos, viu, gente? Só através de processo terapêutico que a gente consegue encontrar isso. Tem coisa bem oculta aí, viu? A gente não vai abrir aqui para não gerar mais polêmica, mas quando a gente começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, a gente começa a se perceber permeando em vários arquétipos. Eu teve uma época, quando eu era kardecista, eu era muito ligado ao arquétipo do ver para crer. Como que é o nome dele? Eu esqueci. Santo São Tomé. Tomé? Nossa, eu era o próprio Santo Tomé, gente. Eu era a pessoa mais descrente desse mundo e kardecista, viu? E eu já trabalhava lá na corrente, lá naquele centro. E eu era extremamente Santo Tomé, estava extremamente ligada naquele arquétipo. Ó, a Laís colocou, me sinto muito cigana, tenho muita identificação com os povos ciganos. Também é arquétipo? Sim. Sim, eu sei que dentro dos povos, eu não sou uma grande conhecedora do povo cigano e da história cigana, eu sei que dentro dos ciganos tem algumas lendas e alguns arquétipos específicos, né? Mas o cigano, de um modo geral, tem um arquétipo geralmente que é o quê? Não para em nenhum lugar, viaja muito, então são pessoas ruins? Não, são pessoas que são facilmente lidam com mudanças, não ficam presas a crenças, a questões, a coisas materiais e até ideias muito fixas. São pessoas maleáveis, são pessoas alegres, são pessoas que aproveitam a vida, né? Esse é um arquétipo bem legal. Eu indico você, de repente, a entender um pouco da história cigana, de repente explorar alguns mitos e alguns arquétipos nesse sentido, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana para você. A gente que trabalha com energia, a gente adora trabalhar no campo da prosperidade, na energia dos ciganos. É muito bom, gente. Eles são muito prósperos, viu? Ah, é verdade. Bom, acho que é a sua irmã. Qual o primeiro passo para entrar em harmonia com os antepassados? A constelação é um deles, conhecer a nossa história. Às vezes tem gente que cresce e fala assim, ai, como que eram os seus avós? Ah, não sei. De onde vieram? Ah, não sei. Nunca ninguém me falou nada. Normalmente, quando acontece isso, tem algum segredo ali naquela família, né? Que a gente não fala do assunto. Mas a gente já conhecendo a nossa história, da onde a gente veio, é muito mais fácil saber para onde a gente quer ir, né? Mas a constelação ajuda muito a trabalhar essa questão de antepassados. Eu já tive processos de antepassados durante um processo de massagem bioenergética. Então, existem vários tipos de terapia. A psicanálise é muito possível isso, né? Outro dia eu facilitei uma constelação de nações, a pessoa tinha uma ligação de diversas nações, foi bem intenso. Então, o que não falta é técnica para trabalhar isso. E, de repente, para quem acredita numa questão de reencarnação, às vezes esses antepassados, sei lá, 200, 300, 400 gerações atrás, tinha até a minha energia lá atrás. Então, também dá para fazer isso. Eu acho que o principal, quando as pessoas perguntam pra gente, como é que eu posso trabalhar algo, é se conhecendo. Ah, eu estou presa em algum arquétipo? Que arquétipo eu estou preso? Da minha mãe? Do meu pai? Um arquétipo que eu criei? Um arquétipo de algum mito? Eu ouvi uma história de contos de fada quando eu era criança e eu tô presa na síndrome da Cinderela, onde eu acho que eu tenho que sofrer, 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 ralar o cu na ostra e um homem vai vir me salvar? Muitas dessas historinhas que a gente ouve quando a gente é criança nos fazem criar arquétipos e a gente fica presa nisso para sempre, né? Então, o principal é tentar descobrir qual é o arquétipo que você está preso, qual é o ciclo. Aí você vai falar, Amiris, como é que eu sei isso? Percebe? Qual ciclo você não para de repetir? Qual história você não para de seguir, né? Então,
esse é o arquétipo que você vive. Aí você vai tentar descobrir de onde vem. É de papai, é de mamãe, é de criação. Eu nasci com esse arquétipo. Eu ouvi uma historinha quando eu era criança. Gente, eu tinha a síndrome da Cinderela. Mentira! Estampada na minha... Eu nunca. Gente! Meus pais se separaram. Ainda bem que minha mãe e meu pai não estão me escutando aqui. Meus pais se separaram. Eu entrei em sofrimento quando meu pai ia embora. Eu me vi, eu e minha mãe, presa naquele sofrimento. Eu achava que minha mãe ia se casar de novo e esse homem ia salvar a nossa vida e acabar com todo aquele sofrimento. Eu vivi por muitos anos presa na síndrome da Cinderela quando criança, né? Aí o casamento da minha mãe não deu certo, né? Matei ali a síndrome da Cinderela, mas eu tinha. Por quê? Porque eu adorava as histórias infantis. Eu amava. E é muito bacana esse negócio das histórias infantis, bacana não, mas sempre a gente é salva. Então eu ficava esperando ser salva até o dia que eu entendi que eu que tinha que me salvar. Eu que tinha que ser o meu príncipe encantado e me tirar daquela furada. Eu nunca imaginei que Tamires tinha essa síndrome. E eu acho que ela também não imaginou que eu já tinha vivido o mito de Santo Tomé. Porque quem me conhece hoje, eu sou a pessoa que... A primeira coisa que eu creio em Deus. E assim, os mitos podem ser assim, ó. Eu posso hoje estar vivendo um mito e de repente eu já ressignifico aquilo, falo não, e já deixei eu sair daquele mito e aquilo para de ressoar dentro do meu sistema. Eu paro de repetir aquela história. Eu paro de esperar ser salva e eu mesma vou me salvar. Né? E é muito bacana para trabalhar com crianças, a questão dos contos de fada, né? Eles respondem muito bem a essas coisas subjetivas. Sim. Olha, teve uma pessoa que falou para falar do mito da mulher selvagem. Cadê? Da mulher selvagem. Ah, foi a Aninha. Aninha maravilhosa. Então, eu não sei se eu entendi bem, Ana, eu vou falar o que eu acho, qualquer coisa você complementa aqui. Principalmente nas histórias célticas, as mulheres nunca foram submissas, né? Quem aqui teve a oportunidade de ler as Brumas de Avalon, onde as mulheres tomavam sempre a frente, Morgana, que era a bruxa, elas que manipulavam a história do reino de um modo geral, né? Mas a gente tem um arquétipo muito anterior a esse, que é o arquétipo de Lilith, que é o primeiro arquétipo das mulheres selvagens. Conta-se a história que quando Deus criou Adão, ele criou Adão e Lilith, que eram dois iguais, né? Que os dois tinham essa representatividade de poder e de projeção que o homem fala. E Adão tentava subjugar Lilith o tempo todo, e Lilith nunca se deixou mandar, né, por Adão. E aí... Eu não me lembro muito bem do mito, qualquer coisa você me corrige, tá, Adriana? Aí houve um vulco-vulco lá, Deus foi reclamar, fez fofoquinha de Lilith pra Adão fez pra fofoca, Deus. Adão fez a fofoca. Adão foi fazer reclamar. fofoquinha, porque Lilith não obedecia a ele, porque Lilith é expulsa do paraíso, e aí Deus cria Eva a partir da costela de Adão, para que Eva seja submissa a Adão, para que Adão consiga subjugar Eva. Lilith se vê fora do paraíso, e para onde é que ela vai? Nosso amigo Lulu, Lúcifer, né? Recebe essa mulher e empodera essa mulher. Então, Aninha, algumas pessoas falam que tem mulheres que são filhas de Eva e mulheres que são filhas de Lilith, que tem esse arquétipo da mulher selvagem, esse arquétipo da mulher que não se subjuga a partir do homem, né? E aí ela falou que leu o livro das Mulheres que Correm com Lobos. A gente tem várias situações onde as mulheres são subjugadas, né? Sempre foi uma vergonha a mulher menstruar, e para alguns povos, principalmente os célticos, né? Os indígenas lidam disso com a maior naturalidade, é empoderador, é o poder da vida, significa que o meu corpo vai estar pronto para eu receber uma vida. E principalmente na cultura, né, ocidental, isso é uma vergonha, né? Então, são esses os arquétipos que a gente tem que prestar um pouco de atenção e perceber que arquétipo eu estou ligada. Aninha, se você puder, leia as Brumas de Avalon, é bem empoderador também para trabalhar o arquétipo feminino e se conectar com essa essência, que é a essência da criação mesmo, e vamos
largar minha mulherada de vergonha de ser quem a gente é. Eu acho que tem bastante movimentos de sagrado feminino que estão restaurando isso, eu acho super bacana. E é importante também ressaltar que na atual consciência que a gente está, o radical ele pode ser prejudicial tanto para um quanto para o outro. Então, é legal essa questão do arquétipo da mulher selvagem, ela se empoderar dela, só que ela não se empoderar ao ponto de concorrer com os homens, né? Porque inconscientemente eu por muito tempo concorri com meu marido. E isso estava adoecendo o meu corpo, eu tinha ciclos menstruais irregulares, eu sofria demais, porque eu estava totalmente carregada no macho. Já tem o ponto de eu ser a filha mais velha, né? Já começa por aí. E, né, e trabalhando numa empresa de TI, o qual tem poucas mulheres, num cargo de liderança, então eu vivia carregada no masculino, duelando ali energeticamente, né, num duelo bem velado com meu marido, e destruindo meu casamento e destruindo o masculino dele. E a mulher, quando ela entra nessa energia, o homem se fecha tanto que quando ele chega por volta dos 40, 50 anos, a probabilidade dele desenvolver um problema na próstata é muito maior, porque ele teve que abafar o masculino dele para um outro macho dentro de casa ressaltar. Quando não, às vezes, tem questões de traição naquele casamento, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Então, a gente calibrar no nosso feminino em comunhão com esse masculino, porque dentro de nós temos o yin e o yang. Então, não dá para ir nem muito ao céu, nem muito à terra. É o equilíbrio. É a velha história que a dose aliás, que o veneno é em relação à dose do remédio, né? Todo o excesso é criminoso, né? É importante esse empoderamento feminino, eu entender a minha força. E qual que é a força da mulher? É essa força de criar. Vamos imaginar no útero que acolhe, que recebe a vida e gera esta vida. É um processo intrínseco, que é o arquétipo da lua, oculto. O sol, que é a energia masculina, projeta, é clara, né? Então, é a gente entender o nosso papel perante isso e trazer uma harmonização. Eu entender, e eu acho fantástico, eu fiz um trabalho de dança de salão para harmonizar masculino e feminino, porque na dança de salão você tem que respeitar o homem comandando a dança. Então, para as mulheres que estão extremamente masculinizadas, quando eu digo masculinizada, eu estou falando na energia de projeção, de eu vou, eu faço, eu vou e aconteço, eu sou o macho alfa, eu que mando nessa família, eu que não sei o quê. É difícil para a gente baixar a guarda e deixar o homem levar a gente, confiar naquele homem, né? Então, quem está, de repente, com esse processo em casa, eu super indico, não agora, porque a gente está num processo de pandemia, mas depois, buscar uma dança de salão, para que cada um entenda o seu papel, onde ora é o homem, ora é a mulher, ora é a mãe, ora é o pai. A gente tem que ter harmonia nessas duas energias, né? Tem que ser harmônico e complementar, não concorrentes, são complementares. A gente não consegue criar sem o homem não consegue criar sem a mulher. É um complementando o outro. Até porque se a gente olhar a nossa espécie, né, a nossa espécie humana, a gente ainda não é minhoca, a gente não se cria só. Então a gente, né, a mulher tem o receptáculo, né, que é o útero, o ventre, que recebe, né, através da projeção de um falo, as células masculinas para gerar uma vida. Então, assim, gente, não dá para a gente concorrer. Por mais que muitas mulheres optem em não ser mãe, mas a gente nasceu num corpo feminino e a gente não está falando nada de sexualidade, tá? De opção sexual, nada disso. A gente está falando de energia. Até porque num casal, né, que é homossexual, sempre tem aquele que tem mais energia predominante no masculino e o outro no feminino. E quando eles estão conflitando com uma das energias carregada nos dois, dá ali um choque, um conflito, igual é num casal hétero, a mesma coisa. Houve uma grande distorção nesse arquétipo do feminino, acho que no processo das guerras, onde os homens vão à guerra e as mulheres se veem sozinhas na sociedade e tem que começar a trabalhar e a cuidar dos filhos, né? Que é aquele movimento que as mulheres vão para as fábricas. E aí elas tiveram efetivamente que tomar esse masculino muito para frente, tiveram que trazer esse masculino que existe dentro delas para não morrerem de fome.
né? Porque era uma grande realidade. E aí isso foi um movimento tão intenso no planeta que de certa forma, os arquétipos foram desregulados. E hoje é muito comum a gente ver a mulher numa energia masculina muito forte. A gente usa o tempo todo energia masculina e feminina. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou prosperando, quando eu estou conquistando, eu estou na energia masculina. Mas quando eu estou com meu namorado, eu preciso estar na energia feminina, porque ele busca a energia feminina. Se eu entrar na energia masculina, a gente vai conflitar. Não existe dois macho alfa numa matilha. A gente tem que, às vezes, aprender a ser o beta. E, às vezes, também acontece de terem mulheres que vão ser o macho alfa e o homem vai ser o macho beta. E tá ótimo, para eles funcionam, eles são felizes, eles são harmônicos. É você encontrar a sua verdade. É não falar que... Não empurrar um padrão goela abaixo, é você entender qual que é a sua verdade e a do seu parceiro também. Desde que não se conflitem, não entrem em competição com o outro. E tem hora que um vai carregar um pouco mais uma energia, outro um pouco mais na outra, mas que a gente esteja presente nessas energias, nesses arquétipos, não deixe se levar no inconsciente. Quando eu vivia nessa realidade, nossa, era totalmente inconsciente. E para mim era muito fácil entrar nesse lugar. Eu cresci na periferia, andava no meio do monte de moleque. Então, assim, eu tinha que ser quase um macho para eu conseguir me defender. As mulheres sabem, as investidas que a gente leva, e às vezes a gente precisa ter força ali, e o mais fácil é carregar o masculino e falar, opa, aqui não, né? Para ninguém atacar a gente, né? Até porque socialmente... Toda vez que eu digo não, pode, desculpa. Até porque socialmente ser mulher na nossa sociedade é um desafio. Sim, toda vez que eu digo não, eu estou usando meu masculino. Né? Porque o pai castra, o masculino castra. Então, toda vez que eu preciso castrar algo na minha vida, toda vez que eu preciso quebrar um ciclo, toda vez que eu preciso fazer diferente, eu estou usando o masculino que tem dentro de mim. Toda vez que eu estou cozinhando, cozinhar é o que? É a alquimia da vida. Eu estou criando, assim como a gente faz com o feto, eu estou usando o meu feminino. Quando eu estou cuidando das plantas, eu estou usando o meu feminino. Né? Então, quando eu presto atenção qual a energia eu estou usando, fica mais fácil. Porque se eu for com uma energia muito masculinizada, fazer algumas coisas não vão dar certo. Se eu for plantar uma semente numa energia muito masculinizada ali na terra, deflorar a terra, enfiar a semente, a chance daquilo dar certo não é muito boa. Se eu for com a energia feminina, da criação, do cuidado, de manter, a tendência é que as coisas, né, floresçam mais. Então, eu ter consciência dessa energia e trazer esse arquétipo quando eu for fazer. Eu saber pôr limite quando eu não quero, usando a minha energia masculina. E às vezes, quando... não sei se meu namorado tá aqui, ele tinha entrado, mas peço ouvir. Às vezes, quando você quer um denguinho, usar a energia feminina de fazer um dengo, isso é bom. Por que as pessoas acham que isso é ruim? Não é. Tem hora que a gente tem que fazer a fofa e tá tudo certo. E é gostoso se permitir fazer a fofa e se permitir o outro te acolher, te abraçar, fazer um carinho, cuidar de você. Isso não é se sentir inferior, é se sentir cuidada. A gente não vai fazer massagem e acha maravilhoso? É igual quando o boy cuida da gente, por que não? E vice-versa. Pois é, um cuidando do outro. Tem alguns métodos, algumas contas que a gente pode fazer para entender que arquétipo que rege o nosso nascimento, de acordo com o tarô. Então, é possível fazer esses cálculos. Tem um mapa astrológico também, que fala dos arquétipos que regem a gente. É claro que a gente é regido por todos os arquétipos. Imagina que é como se fosse uma grande salada com vários temperos. E eles se manifestam na nossa vida de formas diferentes do que se manifesta na vida do outro. O que mais que a gente pode falar de arquétipo, assim, que a gente consegue mapear? Acho bem... Alguém falou que era... Eu vi rolando aí, falando, eu sou filha de Oxum, eu tenho Oxum na cabeça. E é dessa forma que as religiões, elas falam, por exemplo, eu sou filha de Oxum, eu sou assim, assim, assado. É através do arquétipo, das características daquele orixá, que está mais presente na minha essência, que eu me manifesto dessa forma. Mas, por exemplo, Ogum,
que é o orixá da justiça, sei lá, eu tô com um processo na justiça, eu quero resolução, eu quero justiça, eu posso trabalhar esse arquétipo mesmo ele não estando em mim, mesmo eu não sabendo que é meu pai de santo, nada disso, sem entrar na religião da Umbanda. Eu posso ler o arquétipo, eu posso incorporar aquele arquétipo e trazer aquilo na minha vida. Não incorporar no corpo, gente. Entender Não, o mito. gente, incorporar. Entender o mito. Boa, Adriana. E colocar, por exemplo, né? Às vezes a gente vai falar assim, eu vou fazer um trabalho na energia de Kuan Yin, né? Que é uma divindade ligada à fé oriental. Então é trazer aquelas irradiações de fé, de acolhimento, energia feminina. Tem pessoas que fazem rituais, tem altar, tem pessoas que só fazem uma oração para Kuan Yin. Então, quando ela fala incorporar isso, é você entrar em contato com aquela divindade e trabalhar aquela energia no seu campo. Quem tem... É ter consciente essas características na cabeça mesmo, né? Eu quero trabalhar isso, eu quero fazer isso, eu quero trazer o meu feminino, eu quero trazer o meu masculino, eu quero trazer a minha energia da prosperidade do cigano. Então, eu vou entrar, mergulhar nessa energia, vamos assim se dizer, sem incorporar efetivamente, tá, gente? Eu lembrei de uma coisa. Uma vez eu fiz um trabalho energético com uma energia de uma divindade, né? Ela é uma bruxa, Freya. Só que como eu não conhecia muito, não tinha estudado muito, eu acessei a face dela guerreira. Gente, eu passei o dia inteiro com uma energia de guerreiro, o pessoal não conseguia nem chegar em mim, parecia que eu tava de armadura. Então, quando a gente vai trabalhar, né, tanto na psicanálise, quanto energeticamente, ou de repente, sei lá, vou meditar em cima de uma carta. Então, tenha consciência de como funciona aquela energia. Então, eu quero trabalhar, tá me vindo muito forte com a Anin. Então, como que ela funciona? Ela traz a fé, essa amorosidade, essa calmaria. Então, eu vou meditar em cima daquela energia, entendendo como que ela funciona nas suas nuances. De repente, uma pessoa extremamente acelerada, se ela, de repente, for trabalhar com uma energia de Kuan Yin, de repente, não vai dar ali. É a mesma coisa de colocar um liquidificador no 110 numa tomada 220, pode dar conflito. Então, entendam com quem, que tipo de mito você está acessando, né? Às vezes a gente acessa isso do nada, assim, entrou numa situação, conectou e foi, está vivendo aquilo automaticamente. Sim. E aí tem vários, você falou, a numerologia são arquétipos, cada número segue um arquétipo, então pode ser Odus, que é do candomblé, que é como se fosse um mapa astral, são arquétipos, são os arquétipos do que eu sigo na vida, a religião que eu estou inserida, os contos de fada. Qual que era o seu desenho preferido na infância? Tem muito a ver com o arquétipo que talvez inconscientemente você está seguindo, porque foi o que a gente aprendeu, né? Então, tudo isso são ferramentas para a gente se conhecer, a gente se entender, né? Qual é o papel que eu estou representando agora, inconscientemente, e qual é o papel que eu quero representar conscientemente. De repente, quando eu for desbravar um novo trabalho, eu vou lidar com uma pessoa difícil, esse arquétipo da guerreira funcione. Mas às vezes eu preciso trazer o arquétipo da mãe, que acolhe, que cuida, que é tchucu-tchucu-tchu. É a gente saber lidar com isso como se fosse máscaras, personas que a gente veste. Os arquétipos de animais, né? Tem gente que foca muito, eu vou usar o arquétipo da águia, né? Então, normalmente, quem está muito na energia do arquétipo da águia se sente muito sozinho, mas uma pessoa que tem foco, visão, consegue atingir metas, enfim. Gente, tem muito arquétipo. E olha, tem gente que olha para o tarô, para um deck de tarô e fala assim, é para ler o futuro. O tarô é muito mais que ler o futuro. O tarô, ele é terapêutico, ele vai trazer informação do seu inconsciente para você trabalhar aquilo. Você pode pegar uma carta do tarô e falar, hoje eu vou trabalhar a energia, sei lá, do louco. Amanhã eu vou trabalhar a energia do imperador, né? De repente meditar em cima da carta, sentir, ler aquela história daquela carta. Sim, o conhecimento liberta, né? Não tem como. E essa coisa dos animais é bem bacana. Eu trabalho bastante com os arquétipos dos animais, que vem do xamanismo, né? Quando a pessoa fala, no animal de poder, vem dessa coisa do xamanismo. Quando eu tô vendo muito um inseto ou algum animal, eu vou procurar o arquétipo de tal animal, o que significa, e eu tento internalizar como é que aquilo tá dentro de mim.
Não quer dizer que a formiga tá aparecendo para mim o tempo todo, mas alguma coisa que tem na formiga me faz reparar nela. Ah, você tem as cartas xamânicas, são maravilhosas. Faz eu reparar na formiga e aí eu vou entender esse arquétipo, como é que ele trabalha. Ai, gente! Já vai cair 19 A gente fala segundos. demais. Beijo, gente. Gratidão. Gente, tchau. Queria ficar mais, a gente marca outros. Acessa o Insta da Tamires e segue ela lá, tá bom? Beijo. Gratidão. Boa noite. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.